eu vou ler, gosto muito do seu material. Ele chama Diálogo sobre a Natureza Humana, Perfectibilidade e Imperfectibilidade. Então, para quem quiser comprar. Você deve ter visto, a BBC News, ela divulgou um estudo de um neurocientista, do francês Michel Desmourguet, que fala, isso foi de 2020, que ele fez um livro e fala assim, olha, a gente está na primeira geração que o QI é menor do que o QI dos pais. Pelos dados que ele tinha. Pela burrice, né? O QI tinha sempre aumentado. E aí, fica no livro, na pesquisa Ontem dele... eu estava vendo o Big Brother. Ontem eu estava vendo o Big Brother. Tinha 20 pessoas. Sim. E aí o cara falou, eu tenho 100 pães. 20 pessoas na mesa lá. José, filha do Camargo lá. José de Camargo. A outra lá, filha da Luísa Brunet, cantor. O Big Brother. Aí tinha 100 pães para dividir por 13. Eles não conseguiram fazer essa conta. Eu falei, meu Deus. Por quê? Porque é burro, né? O cara é burro. Sim. Não, é essa dificuldade. O cara tem 20 anos, é tudo os caras velhos. Sim. O cara não consegue fazer uma... A maioria fez faculdade. Milionário. Ninguém come tanto. Olha o Alba fazendo a continha no cantinho aqui, ó. Eu não sei. Quanto dá? É impressionante. Os caras são burros. É burro. O cara não consegue fazer conta. 100 por 13. O QI diminuiu. Aí começa, assim, o dado é QI menor atual que o passado. Isso é o dado, é o fato. Primeiro que a gente sabe que QI não mede tudo, mas mede uma parte da inteligência. Mas ainda sobre essa parte. Aí eles começam a tentar achar os fatores. Por que aconteceu isso? E ele não consegue provar nenhum fator específico, mas ele fala, olha, para mim, o neurocientista, para mim, é TV e videogame. TV e videogame deixaram burro. Eu não consigo ver essa relação direta, mas eu não sou um estudioso da área. Eu queria a sua opinião. Primeiro, sabendo que QI é uma parte, mas o que você acha que causa essa burrice que vai contra o movimento anterior? É claro que, mesmo que isso seja verdade, vai se continuar vendendo a ideia que a gente está melhorando. Você pega qualquer pai por aí, ele fala, hoje as crianças estão muito mais inteligentes. Você dá o iPad na mão da minha filha, ela já mexe. Como ele fala bem inglês. Isso, já nasceu falando mandarim, o cacete. Mas assim... sem entrar no mérito de que, digamos assim, seguramente há questões metodológicas nessa pesquisa, ou mesmo epistemológicas a se observar, tomando isso de barato, né? A sua pergunta sobre o que eu acho disso, o que eu percebo hoje com relação a muitos jovens que, por exemplo, eu dou aula de graduação, ainda tenho uma turma de graduação. Tem? Achei que uma só, Não dá mais tempo, eu tenho uma só. Eu tenho uma na FAAP e tenho aulas de pós-doutorado na PUC. Dou aulas de pós-doutorado na PUC. Mas, resumindo a ópera, é assim, se você comparar alunos, sei lá, de 15 anos atrás, eu estou quase 30 anos no mercado, com alunos mais recentes, o que você percebe é o seguinte, por exemplo, hoje as redes sociais faz com que eles consigam chegar a resumos miseráveis de livros... Mais rápido. Muito mais rápido. Eu dou aula de literatura clássica. Né? Então, eles conseguem, por exemplo, pegar um resumo de tragédia grega, ou de Dostoiévski, ou de Shakespeare, numa velocidade muito grande, e eles apresentam isso como se eles estivessem lendo. Aluno sempre mentiu. Todos nós, a obrigação do aluno mentir, tentar colar, escapar e tal. Tá mentindo melhor. Mas era mais difícil. Então o moleque tinha que ir lá atrás. Então o que eu observo, Sammy, é que até assim... para ser malandro era mais difícil. Exatamente. Até para a malandragem custava mais caro em termos de esforço. O que eu observo hoje é uma diminuição do interesse nas discussões, um medo de tocar em determinados assuntos que possa gerar alguém filmar você falando, ou gravar, o que eu já vi acontecer isso em sala de aula, gravar o que a pessoa falou, então eles têm medo. Então, para você conseguir fazer com que um aluno, por exemplo, mergulhe na montagem de uma cena, de uma tragédia, hoje é muito mais difícil do que era antes. Quando eu digo mergulho, é que ele decore bem, que ele esteja tão
envolvido com o processo, que você perceba um certo grau de emoção naquilo que está sendo feito. Então, eu tenho a impressão que o excesso de porcaria ao qual eles estão submetidos e que eles têm que dar conta, eles têm que gerar likes, eles têm que gerar engajamento, eles têm que bater foto do que eles comem, eles têm que estar o tempo inteiro preocupados com esse tipo de porcaria. Muita diversão, né? Da tecnologia. Posso aproveitar, uma economia professor? da atenção, aí não sobra atenção. É isso aí. Eu tô lendo um livro que chama Molécula do Prazer, a dopamina. E a relação dopamina... Tá lendo nada, é mentira. Tá mentira. Tá nego mentiroso. Mentira. Depois eu mostro. Tava no México, assim, tem duas opções. Ou falar que eu tô lendo o livro ou entrar no Google igual o Emílio Sami. Mas eu só tô lendo o livro, comecei a ler o livro. Eles têm, um tem um computador aqui. Toda frase que o Emílio fala é buscada no Pensadores da UOL. Mas tudo bem. Mas, voltando pro livro da dopamina, a gente não discute a relação dopaminérgica desses jovens, porque eles têm muito menos paciência o tempo inteiro. A gente está recebendo muito mais informação que você falou, e estímulo, e falta de paciência. Ou seja, o Scorsese, para fazer um filme, ele não conseguia, na cena de 3 horas, jogar tanta dopamina. Hoje o cara vai no Reels, no Instagram, e tem uma quantidade muito maior. Isso influencia na natureza humana? Então, o conceito da natureza humana nunca lidou com as ciências, com essas ciências neuronais, neurológicas, né? Porque é um tipo de reflexão muito antiga. E, no fundo, os filósofos sempre desconfiam, de certa forma, de muitas descobertas dessa área. E eu digo isso porque eu lembro de 20 anos atrás, quando se falava dessas ciências, se achava que elas iam resolver tudo. Certo. Né? E hoje a gente continua pastando muito no que se refere à relação entre o que, grosso modo, se chamaria vida psíquica, que antes se chamava alma, né? E aquilo que a gente chama de substrato material, que é o sistema nervoso. A relação entre os dois continua não sendo fácil de se estipular. Mas, tomando o princípio do que você falou, eu diria que sim. Né? Pela lógica que você desenvolveu, eu diria que sim, porque inclusive muitos dos jovens, não é só jovem não, mas eu trabalho muito tempo com jovens, então eu estou falando deles, e lógico, a pergunta do Sami tinha a ver com gerações mais jovens, né? Então assim, os jovens, eles seguramente têm um gasto de atenção, porque a gente tem um quantum de atenção. O problema é quem consome, não quem faz. E eles ficam o tempo inteiro, grande parte do tempo, ocupados com essas coisas que a gente sabe o que é. O resultado é que, para você, por exemplo, sentar a bunda e ler uma peça de teatro do Nelson Rodrigues, você precisa de algum nível de contemplação, né? Algum nível de silêncio. E eles não têm isso cada vez mais. Não, mas posso falar uma coisa? Sempre. Por exemplo, se você pegar você, o Karnal, o Costela, Cortella, o professor Clóvis. Porra, bicho, esse negócio a gente não tinha na época. Porra, hoje você tem aula com esses caras, bicho. Esses caras manjam muito. Esses caras manjam... O acesso, você diz. E o acesso desse, se você colocar o nome do Pondé, hoje ele tem mais acesso do que a Unicamp. Se você entrar no... É verdade. Se você entrar agora, você entrar lá no YouTube, põe lá YouTube, põe Pondé e põe Unicamp, você vai ter muito mais acesso a ele. Sim. Pô, é um puta professor, porra. Que a própria universidade. Do que a própria universidade. Então a gente tem acesso. Acesso o que o cara não tem, o que o cara não tem é tempo de consumir tudo. Você não tem como ficar no Big Brother respondendo. Não é só isso. Todo mundo muita coisa. Mas tem, mas tem. Você precisa de um tempo e de uma maturidade. Você precisa ter horas e horas. Por exemplo, um instrumento musical. Bicho, pega uma aula. Aprende mais porque demora. Pega uma aula do professor lá, do professor do... Karnal? Não, do Karnal não, do... A verdade. Do Clóvis. Certo. Pô, a puta aula. Sim, às vezes eu ponho a aula do... É que é meio ruim, a gravação é ruim, né? Porque é aluno que gravou, cara. Mas, porra, é uma puta aula. Esses caras são os puta mestre, porra.